A gente, então, conversa sobre esse tema com a psicóloga Ana Maria Dalagnese e fui encontrar a Ana Maria porque me lembrei de uma conversa que tive muitos anos atrás, enquanto ela ainda estava no Vida Urgente, né, que é essa ONG trabalha junto com os pais que perderam seus filhos em acidente de trânsito. E me lembrei de uma fala pensando, né, como é que a gente aborda, não deixando de tocar no assunto, mas sendo sensível. E me lembrei que aprendi nessa entrevista de muitos anos atrás que não adianta a gente poupar familiares, amigos, parentes de, vamos evitar falar do nome, evitar falar do assunto para não lembrá-los. Porque quem vive isso não esquece disso um só dia. Então não é a referência, não é a abordagem que vai fazer lembrar. A lembrança está ali. Então, pensamos que essa talvez fosse o caminho para falarmos do assunto e tocarmos também aqueles que estão vivendo isso, né, em outra circunstância. Bom dia, obrigada por nos atender, Ana Maria. Bom dia, obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse tema tão importante que a gente retoma e vive, passa a viver mais intensamente. As famílias desses jovens e dessas pessoas passarão a viver mais intensamente a partir de agora, que é o processo de luto, que vem junto com uma perda tão significativa, tão trágica, tão abrupta, que deixa todos nós chocados e sempre sem muitas palavras para definir sentimentos nessa hora, né? E palavras são muito importantes nessa hora para definir para os sentimentos, para encontrar, né, para dar significado aos sentimentos. Enfim, eu acho que uma das primeiras questões sobre o luto, em especial sobre a perda de jovens, sobre a perda de filhos, né, que, como tu falaste, tinha um futuro pela frente, né, e muito específica, porque é justamente isso, é um futuro interrompido, são planos interrompidos, são vidas interrompidas, e de uma certa maneira nós somos socialmente, culturalmente criados e condicionados a lidar com a vida num outro fluxo de acontecimentos, onde os filhos enterram os pais, onde as comunidades enterram os seus idosos, né? E quando se inverte essa ordem, é preciso de muita calma, de muita paciência, de muito afeto e de muita delicadeza para lidar com essa situação. Eu acho que desde o primeiro momento tem uma situação acontecendo que é o reconhecimento público dessa dor, dessa tragédia, e isso é muito importante para que as famílias, em especial, se sintam acolhidas. As famílias, os pais, os avós, os irmãos, mas também a comunidade de Pelotas. Ana, tinha mencionado, né, essa questão de falar sobre, porque esse falar permite, inclusive, se reorganizar e comentava aqui com a minha colega Larissa, antes de abrirmos o programa, que eu senti isso na pele quando eu perdi meu pai. Muitos dos meus amigos se poupavam, né? Não perguntavam como foi, o que foi, e demorou para alguém que me perguntasse, e foi muito bom para mim poder contar como tinha sido. Né? Então, por isso talvez eu tenha guardado daquela entrevista de muitos anos atrás. Isso não é poupando ou deixando de falar que a pessoa vai esquecer. Não vai esquecer. Né? Então, que a gente possa oportunizar, não ficar investigando, inquirindo, mas oportunizar essa fala. Mas, ao mesmo tempo, tu colocaste aí que palavras são importantes. Então, imagino que, assim, a gente tem aquelas que a gente usa, que são adequadas, mas também penso que a gente pode ajudar as pessoas que vão fazer essa abordagem, que estão próximas de alguém que passa por isso, daquilo que não se usa, daquilo que a gente evita dizer para alguém que está num momento como esse. Eu acho que o grande desafio desse momento é conseguir escutar os enlutados, sem querer dar conselhos que não vão fazer efeito.
exceto um pai e uma mãe que perderam um filho, exceto avós que perderam netos, ninguém mais sabe o que significa perder alguém. Tu mesmo falou, tu perdeste teu pai, eu já perdi meu pai, a gente sabe o que significa perder pai. A gente não sabe o que significa, na experiência, perder filhos. Então, uma das coisas que a gente pode se recolher e se furtar de dizer é: eu sei o que você está passando. Acho que a gente pode dizer: nós estamos juntos. Você não está sozinho. Conte comigo. Diga como eu posso lhe ajudar. Porque cada pessoa que está vivendo essa realidade sabe, a partir da sua experiência, o que ela está passando. Né? E às vezes na expectativa de consolar por uma situação que não tem consolo, né? Que tem trabalho psíquico, que tem acolhimento, que tem afeto, as pessoas tendem a minimizar essa dor. Só que essa dor, nesse momento, precisa ser acolhida. Precisa dar a oportunidade para as famílias falarem dentro daquilo que elas conseguem. Né? Acho que a gente precisa respeitar os espaços íntimos, evitar o assédio sobre essas famílias, porque existe um tempo do luto que ele é muito singular e que a gente precisa saber e conhecer isso. As famílias, cognitivamente, elas sabem tudo o que está acontecendo. Elas sabem que os seus filhos viajaram, acho que tu falaste muito bem, né? Jovens que foram atrás de um sonho, que foram apoiados pelas famílias para irem atrás desses sonhos e que eles não vão voltar. Cognitivamente, a gente entende toda a situação. Agora, tem um tempo de processamento dessa informação que ele se dá com tempo cronológico, tempo psíquico, que não é em 24 horas, que não é em 48 horas, que é para cada pessoa envolvida de uma certa maneira. E quando a gente diz que é importante que as pessoas sejam ouvidas e que elas possam falar, isso inclui as famílias, os amigos próximos, isso inclui o sistema de saúde onde essas pessoas estão inseridas para que recebam apoio. Isso inclui as salas de aula para onde esses meninos não vão voltar, os professores que estão diante dessas turmas que perderam os seus colegas. É uma rede bem complexa, essa rede de cuidados que uma comunidade e as famílias precisam ter nesse momento. Então, e é muito importante que a gente fale sobre isso, que a gente diga isso, né? Porque tem necessidades que são práticas, que é a necessidade das coisas práticas, do velório, do enterro, dos cuidados que se precisa ter com as coisas, enfim. E tem outras necessidades que são emocionais e que elas vão ser identificadas, algumas, né, rapidamente, mas a maioria delas de uma maneira mais lenta. Às vezes, quando se termina, né, todo o ritual de despedida, e é muito importante que esse ritual seja feito com calma, com tempo. Perdas abruptas, elas exigem da nossa capacidade de entendimento mais tempo para conseguir assimilar o que aconteceu. Então, esses rituais de despedida são momentos importantes, são momentos que precisam ser preservados e oferecidos, e a partir daí toda a comunidade, de uma maneira ou de outra, cuidar dessas pessoas e desses pais, lembrando que um luto, o que está acontecendo na vida dessas famílias agora, não é um problema a ser resolvido, não é uma coisa que vai passar daqui a 2 meses, é uma condição para a vida toda deles. O João, esse menino que sobreviveu, o João tem uma marca na sua história, uma marca como se fosse uma grande cicatriz que a gente vai ver o que ele vai conseguir fazer com essa experiência. E isso não vai passar em
em 7 dias, em um mês, é uma condição para a vida. Então, a gente vai ter que cuidar desses enlutados por muito tempo. O tempo que eles precisarem até conseguir dar conta desse fato que agora faz parte da história das suas vidas. Ana Maria, bom dia. A minha pergunta é em virtude dessas fases do luto, né, que a gente muito vê, tanto em rede social, agora que acaba trazendo mais essa discussão, né? Mas teria em algum momento dessas 5 fases, se eu não me engano, que seria mais favorável conversar com as pessoas que estão passando por esse problema, por esse enfrentamento, né, do luto, ou em todas elas seria aconselhável conversar? Sabe, Larissa, a gente já não fala mais em fases do luto. A gente já compreende que as características inerentes ao processo de luto, elas não acontecem em fases. Elas acontecem junto e misturadas, né? E é isso que a gente precisa ter claro e entender que cada pessoa envolvida nesse processo vai ter o seu tempo de luto. Tem aquelas pessoas que já entenderam o que aconteceu e que já estão vivendo e que já estão se perguntando como é que eu sigo a minha vida a partir dessa tragédia, a partir desse acontecimento, a partir dessa marca. E tem aquelas que estão ainda dizendo, não acredito, não pode ser, eu vou acordar de um pesadelo. Uma das coisas que eu aprendi enquanto eu trabalhei no Vida Urgente, que é um espaço que acolhe pais e mães que perderam filhos, os pais me diziam assim, que eu acho que é muito, muito simbólico para a gente entender mais ou menos o que eles estão vivendo. Que quando acontece uma tragédia dessas com um filho, a impressão que eles têm é que eles vão acordar de um sonho ruim. Sabe quando a gente tem um pesadelo e acorda e diz, gente, que bom, foi só um pesadelo, foi só um sonho ruim. Só que eles não conseguem acordar. Então, esse pesadelo vai acompanhando. Então, conforme eles vão assimilando essa realidade, é que essas necessidades e características do luto vão se apresentando. O que a gente sabe é que a gente precisa respeitar e cuidar de algumas coisas, que às vezes são mais perceptíveis desde o começo. Às vezes as pessoas começam a ter algum tipo de desregulação no seu organismo mesmo. Não conseguem mais dormir, não conseguem comer, não conseguem parar de comer, não conseguem acordar. E aí a gente precisa de pessoas muito atentas ao redor delas para poder cuidar disso que é possível ser cuidado com um bom chá, um abraço, momentos de silêncio, acolhimento e, às vezes, medicamentos sendo administrados de maneira responsável, coerente, com profissionais cuidando, né? Porque as questões emocionais da saudade, do desespero, da tristeza, isso tudo ainda está acontecendo. E a gente precisa que aconteça para saber o que fazer com eles. Participação conosco nessa manhã, tocando num assunto tão sensível e que a gente sabe que não tem como não haver sofrimento. Né? E quando tu mencionas até a questão do medicamento, me lembro de outras situações, me lembro de um atentado na escola de Suzano uma vez, e eu ouvi um psiquiatra que dizia, não adianta querer agora medicar todo mundo e anestesiar, vai haver sofrimento. E lá havia os adolescentes que estavam acompanhando, acolham, né? Abracem, confortem. A gente lembraste muito bem, assim, todas essas turmas que perderam seus colegas, o próprio projeto esportivo que perdeu esses adolescentes, o acolhimento necessário com esses outros adolescentes que precisam lidar tão cedo com o luto tão presente. Muito obrigada pelas orientações que nos traz e pela sensibilidade com que colocas. Muito bom dia. Obrigada a vocês. Bom dia.